Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra de Deus. Deus abençoe você, sua família, você que está nos ajudando na interatividade com o nosso canal. Estamos aqui na plataforma do TikTok, do YouTube. Você que é inscrito, você que está compartilhando essa reflexão dentro da palavra de Deus. Deus te abençoe cada vez mais. É um momento que nós sempre tiramos aqui de aprendizado. Sempre digo e enfatizo muito sobre isso, a reflexão não é minha, é dentro da palavra de Deus. Eu estou um aprendiz, estamos aqui aprendendo, né? E com isso a gente vai cada vez mais agregando mais e mais e mais conhecimento dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus, tá? Lembrando que estamos em uma caminhada bíblica, capítulo por capítulo da palavra de Deus. Hoje estamos no capítulo 40, Gênesis, aprendendo dentro da história de José. Mas também temos aí a nossa playlist aí e com vários temas variados. Então eu peço muito a você, você que pode e você que puder, você também que não puder também, nos comentários aí, coloque a sua opinião, o que você acha, o que você não acha. Sugestão de temas, coloque aí nos comentários também, que a gente traz aqui para que venhamos aprender junto no canal, tá bom? Deus abençoe vocês. E você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo. Canal de Momento de Reflexão, nós fazemos isso. Nós refletimos sobre vários temas à luz da palavra de Deus. E hoje tenho certeza que vai ser de muita valia e vamos aprender muito sobre o capítulo 40, Gênesis. E nós temos aqui que tem até um subtítulo: Deus continua agindo mesmo na prisão. Então vamos lá, pessoal. Nem sempre estaremos em palácios. Às vezes Deus trabalha em prisões, desertos e momentos de espera. Essa parte de esperar em Deus exige muita paciência. E isso é perigoso porque faz a gente querer ajudar Deus. Mas nós queremos colocar a nossa mão naquilo que é de Deus. E temos que tomar cuidado com isso, porque você que está acompanhando conosco os capítulos anteriores, nós vimos muito o que acontecia quando o homem queria ajudar Deus. Não dava certo. Então, Gênesis 40 aqui nos mostra o que ele vai nos mostrar. E mesmo quando tudo parece parado, Deus continua conduzindo os seus propósitos. Então vamos lá. Primeiro ponto, a prisão não impediu a presença de Deus. Então vamos ali do versículo 1 até o versículo 4 de Gênesis capítulo 40, que diz assim: ó, E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Então, José havia sido injustamente acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Humanamente falando, sua vida parecia arruinada, mas algo chama atenção aqui. José ele estava preso, porém Deus não havia abandonado José. Muitas pessoas acreditam que dificuldades são um sinal de ausência de Deus. E eu já vi pessoas pregar isso, sabia? Que o fato de ela estar passando por tal dificuldade é por falta de fé ou por falta da presença de Deus na vida dela. Eu achei isso um absurdo. Um absurdo. Falta de sabedoria. Então José não tinha fé? José não tinha fé? Deus não estava com José, por isso que José estava passando por tudo isso? Só que assim, Deus estava com José no poço, na casa de Potifar e também na prisão. E exegeticamente a palavra hebraica para presença frequentemente associada ao cuidado divino é Imanu, que significa conosco. O princípio revelado é que Deus permanece com os seus servos, mesmo em tempos. Fazendo uma aplicação dentro dessa ótica aqui, nem toda luta significa que Deus te abandonou. Nem toda porta fechada é derrota. Não é ausência de Deus, não.
Deus também trabalha nos lugares onde não queremos estar. Não é só onde faz bem para nós, não. E temos uma referência lá em Salmos, capítulo 46. Salmos 46, versículo 1. Diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na... Realmente é um lugar de dificuldade, que não é um lugar fácil, você está angustiado, né? Segundo ponto, José servia mesmo sofrendo. Forte. Vamos ver do versículo 4 até o versículo 8. Diz assim: E o capitão da guarda pôs a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho. Na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro é o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho e ninguém há o que interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então, José aqui, ele poderia ter se tornado um rapaz amargurado, revoltado, indiferente por toda a injustiça que aconteceu com ele, né? Mas ele continuou servindo. E ao perceber que os oficiais de Faraó estavam tristes, perguntou: Por que tendes hoje triste o seu semblante, né? Mesmo carregando os seus próprios problemas, José ainda se preocupava com os outros. E muitas das vezes nós somos egoístas, né? Achamos que só nós estamos passando por dificuldades, passando por lutas. Não conseguimos nem enxergar Deus agindo na nossa vida. E olha só José, tudo que ele está passando injustamente, e ainda olhando, se preocupando com as pessoas que estão ao seu lado. Exegeticamente, a palavra hebraica para servir é avad, que significa trabalhar, servir e ministrar. José não permitiu que a sua dor destruísse seu propósito. E se formos fazer uma aplicação dentro dessa ótica aqui, há pessoas que deixam de servir porque foram feridas. José nos ensina que a fidelidade não depende das circunstâncias. Continue servindo, continue adorando, continue sendo útil para Deus. E temos uma referência lá no livro de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Terceiro ponto: os sonhos vinham de Deus e a interpretação também. Então ali no versículo 8, diz assim, ó: E eles lhe disseram: Tivemos um sonho e ninguém é o que interpreta. E José disse: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo-vos. Então, quando os homens contaram seus sonhos, José respondeu: Não pertence a Deus as interpretações? José não buscou glória para si. Eu tenho interpretação de sonho. Não. Ele reconheceu que a revelação vinha do Senhor, e vinha de Deus. E exegeticamente, a palavra hebraica para interpretar aqui é patar, que significa explicar ou desvendar algo oculto. Então, José sabia que seu dom era um instrumento, mas a fonte era Deus. Então, aplicando dentro disso aqui, os dons são importantes, mas a glória pertence a Deus. A sabedoria vem de Deus, a direção vem de Deus, a resposta vem de Deus. Tudo vem de Deus. É tudo dele, para ele, todas as coisas. Temos uma referência sobre isso lá no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. E diz assim, ó: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, eu não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.
Quarto ponto. Deus tem um destino diferente para cada pessoa. Então agora vamos lá no versículo 9. Vamos seguir aqui para ter um entendimento, tá, pessoal? Seguir aqui para ter o entendimento do texto, porque texto sem contexto é pretexto, principalmente para heresia. Vou falar aquilo que está na palavra de Deus. Vamos lá. Então contou com Pero-Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e brotando ela, sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará a teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras copeiro. É que interpretando o sonho. Porém, aí José diz assim: Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e fazei-me sair dessa casa. Foi o pedido de José. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Vendo? Aí, fechou. 16. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei. E eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau. E as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. Ele levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. José lhe interpretou os 2 sonhos. Ao copeiro disse que seria restaurado, ao padeiro disse que seria executado. Ambos ouviram a palavra de Deus, mas os resultados foram diferentes, bem diferentes. E isso nos ensina que Deus age segundo os seus propósitos soberanos. Nem todas as histórias terão o mesmo desfecho. Se formos aplicar dentro dessa ótica aqui, nós devemos confiar na vontade de Deus mesmo quando não entendemos tudo. Isso se chama fé. Você acreditar e entender que mesmo que as circunstâncias humanamente não são favoráveis, Deus está no comando. Nós temos uma referência ali no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, que é bem conhecido. E diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que frisar aqui, porque esse versículo ele tem uma informação e também tem aqui uma condição. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem que amar a Deus. As coisas contribuírem bem. Então, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quinto ponto: o esquecimento dos homens não cancela o plano de Deus. Aí nós vamos aqui agora lá para o versículo 23, capítulo, que diz assim: O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, assim, depois de ser restaurado, o copeiro esqueceu-se de José. Talvez esse seja um dos versículos mais dolorosos da história.
porque José ajudou alguém que poderia libertá-lo, mas foi esquecido. E exegeticamente aqui o texto enfatiza o esquecimento humano para destacar a fidelidade divina. Os homens esquecem, Deus não. E se formos fazer uma aplicação dentro dessa ótica aqui, talvez você tenha ajudado pessoas que hoje nem se lembram de você. Oxi, verdade. Talvez seja ignorado, abandonado ou decepcionado. Mas Deus não esquece aqueles que permanecem fiéis. O copeiro esqueceu José por um tempo. Deus jamais o esqueceu. Nós temos uma referência lá no livro de Isaías. Livro do profeta messiânico Isaías. Capítulo 49, versículo 15 e 16, que diz assim, ó: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, e não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, teus muros estão continuamente diante de mim. Senhor falando. E com isso, pessoal, chegamos aqui à conclusão do capítulo 40. Ele nos ensina 5 verdades poderosas. Vamos tirar 5 aqui. Deus está presente mesmo na prisão. A fidelidade deve continuar durante as lutas. Toda a sabedoria verdadeira vem de Deus. Deus conduz cada vida segundo os seus propósitos. E o esquecimento dos homens não anula as promessas de Deus. José estava preso, mas Deus já estava preparando o palácio. Enquanto José esperava, Deus trabalhava. Enquanto José era esquecido pelos homens, era lembrado pelo céu. Nós temos um versículo para finalizar essa reflexão de hoje, lá no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim, ó: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então são lições que nós tiramos desse capítulo. E é claro que a palavra de Deus não enfatiza sobre isso, mas vamos tentar se colocar no lugar de José. Apesar da confiança que ele tinha em Deus, isso se destacava por tudo aquilo que na prática ele fazia. A cabeça do ser humano é muitas vezes cheia de muitas dúvidas, muitas preocupações. Mas mesmo assim, a melhor opção ele escolheu, que é continuar confiando. Ele não tinha nem ideia o que Deus estava preparando para ele. E ainda mais para entristecer. É como se tudo é um baita de um teste aqui para ver realmente qual seria a atitude dele diante das adversidades. Se ele iria capengar ou se ele ia aguentar. E muitas das coisas que nós passamos, o teste é esse. Para testar realmente onde é que está a fé. Como é que está a nossa fidelidade a Deus. Como é que nós estamos com Deus. O que é Deus para nós. O que é Deus nas nossas práticas. Para testar nós. Para saber como que nós agimos no momento das adversidades. Porque quando tudo está bom é fácil. Fácil. E no momento de adversidade. Verdade? Falou contigo? Falou? Então, ajude a compartilhar essa reflexão. Foi edificado? Compartilhe. Não foi? Compartilhe do mesmo jeito. É uma petição minha a você. Eu tenho certeza que da mesma forma que falou comigo, e com certeza falou com mais pessoas aqui. Ah, mas não falou comigo. Tá? Tá? Com certeza, através do seu compartilhamento, pessoas vão ser atingidas por essa palavra. Não é pelo que eu falo, é pela palavra. Palavra que está na Bíblia. Palavra. Ok? Comentários. Coloque a sua opinião. O que você acha? Concorda? Não concorda? Tem algo a acrescentar? Eu tenho certeza que a gente vai aprender com o seu comentário. E sugestão de temas. Comentem aí, pessoal.
um tema, algum assunto, para que venhamos trazer aqui no canal, que com certeza nós vamos aprender. Isso aí vai ser bênção de Deus, tá bom? Pessoal, então é isso. Vamos pedir muito a Deus sabedoria que vem do céu. Quando a gente pede sabedoria para o Senhor, Ele nos dá. Para que venhamos agir e venhamos ter sabedoria para fazer tudo aquilo. Para quê? Para que o nosso nome seja exaltado? Não. Para que Deus venha ser glorificado nas nossas atitudes, tá bom? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus. E eu aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Está trazendo aí Gênesis capítulo 41. E assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.